Hoje nós vamos, então, tratar de um assunto muito importante também e que vai, de certa forma, nos trazer da parte do Senhor, creio, esperança, vigor, confiança nesses tempos que estamos passando, né? Nós estamos ainda no início de dias muito difíceis que nós teremos que enfrentar. Não há uma previsão minimamente palpável de quanto tempo o nosso isolamento deve durar. Mas esse isolamento domiciliar que nos foi imposto por causa desta pandemia que tem assolado o mundo, vai servir para muitas coisas, nós cremos. Algumas delas, por exemplo, é nós colocarmos em ordem algumas coisas dentro da nossa própria casa. Organizar documentos, as pastas, arquivos do computador, armários, enfim. Também creio que vai servir para nós reaprendermos a conviver com os nossos queridos, de todas as idades, principalmente, porque teremos aí idosos convivendo com crianças, irmãos, irmãs que, pelos dias que temos tão corridos, horários tão diversos, raramente se encontram, pais com os filhos, enfim. Então isso vai servir esse tempo também para nós reaprendermos a convivermos com esses nossos queridos. Mas penso que, principalmente, esse tempo de reclusão obrigatória, visto que também faz parte de um testemunho que devemos dar como cristãos, apoiando aí os decretos, os pedidos, as ordens, tanto da autoridade civil como da autoridade eclesiástica. Isso vai também servir para nós, então, esse tempo de isolamento domiciliar, para nós aprendermos e também para nos aproximarmos mais de Deus, pessoalmente, como também em família. Afinal, teremos tempo. Teremos tempo. O tempo que antes dizíamos não ter mais, devido à correria do dia a dia, agora teremos tempo. Há propósitos do Senhor, então, nessas coisas. Teremos tempo também, queridos, então, para crescermos em algumas virtudes cristãs recomendadas pelo apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, lá no capítulo 12. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12. E eu quero ler com vocês a partir do verso 9. Vamos fazer essa leitura do verso 9, e eu vou fazer a leitura com vocês até o verso 15. Mas nós vamos tratar hoje apenas do verso número 12. Então vamos fazer a leitura de Romanos 12, a partir do verso 9 até o verso 16. Nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Por hoje até aqui. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós estamos na Tua presença. Queremos, ó Deus, adorar-Te, bendizer-Te, como também agora queremos, ó Deus, e precisamos ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós nesta hora, neste momento, Pai. Por isso, a Tua palavra que acabamos de ler, pedimos ao Senhor que, no poder do Teu Santo Espírito, ilumine, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração.
Dá-nos, ó Deus, a compreensão exata daquilo que o Senhor quer dizer para nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Qual é o teu propósito, ó Deus? Como também encoraja-nos, fortalece-nos, ó Deus, enche-nos com o teu Santo Espírito, de forma tal, Pai, que possamos, de fato, apreender a tua palavra, compreendê-la de fato nas nossas vidas, nossa mente e coração, e colocá-la também em prática. Faz assim, ó Deus. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Então, o verso de número 12, desta palavra de Paulo aos crentes romanos, ela nos diz assim, ela nos chama, nos convoca a regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Estas 3 virtudes cristãs, elas devem estar vinculadas às primeiras virtudes que Paulo lista nos versos 9, 10 e 11 que nós lemos há pouco. E estes versos, quero repetir, então, dizem assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. As virtudes cristãs, as bênçãos, as graças que Deus nos dá para vivermos nesta vida, visto que somos dele, devemos viver para o próximo, junto com o próximo, como se estivéssemos servindo de fato ao Senhor. Em primeiro lugar, é ao Senhor. Então, estas outras virtudes que acabamos de ver aqui, de ler agora, elas são a base para essas 3 que vamos estudar agora. O fundamento. Sem elas é impossível atingirmos o objetivo, que é o de glorificarmos a Deus e de edificarmos, abençoarmos o nosso próximo. O contexto, claro, que Paulo está falando, escrevendo, é para uma igreja. Mas certamente nós podemos aplicar estas palavras de Paulo à família, pois a família é a primeira e mais nobre representação da igreja de Cristo. A igreja, queridos, começa na nossa própria casa. A nossa casa, a nossa família é uma igreja. E não apenas quando nos reunimos no templo com outras famílias. E ali sim, então, forma-se a igreja. Não, a igreja somos nós, e a igreja começa em casa, na nossa própria casa, na nossa própria família. Assim, queridos, oremos para que o Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito, nos auxilie com poder e graça e nos abençoe, então, na compreensão dessa sua santa e bendita palavra. Ele começa, então, o versículo 12, dizendo assim para nós: regozijai-vos na esperança. Em primeiro lugar, então, o que é regozijo? O que é regozijar? Regozijar é um sinônimo para contentamento. É algo perene e não temporário. Regozijar-se é estar plenamente satisfeito, independentemente se a situação nos é favorável ou não, se estamos bem ou não, se o mundo ao nosso redor está bem ou não está, se estamos passando por essas dificuldades agora mundiais ou estamos num tempo de bonança. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, na verdade os versos 10 e 11, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira. Ele poderia dizer, regozijei-me, ou estou muito contente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, e não nas coisas, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. E ele continua no verso 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo afirma então aos Filipenses, e ele estava num momento difícil. Paulo escreve a carta aos Filipenses quando estava preso.
Paulo foi preso, e ficou preso por pelo menos 2 vezes, e em 2 situações diferentes. Uma das vezes, ele estava preso, era um preso domiciliar, e nós sabemos muito bem que é isso. Parece que hoje nós estamos numa prisão domiciliar, não é? Apesar de podermos sair, mas a recomendação é que fiquemos em casa. Mas Paulo não podia sair, ele estava preso dentro da própria casa, e ali ele podia então receber visitas, mas ele não podia sair de casa. Mas ele ficou preso também numa outra situação, e numa outra situação que ele ficou preso, ele ficou acorrentado a soldados romanos, numa prisão de fato. Mas ele diz aqui então, quando ele escreve essa carta, ele está preso, não sabemos em qual situação, se numa casa, preso domiciliarmente, ou se ele está preso numa prisão de fato. Mas não importa, o que ele diz aqui é isto: alegrei-me sobremaneira, mesmo preso, e no Senhor era que ele se alegrava, e não na sua liberdade de ir e vir. E ele diz, mais no verso 11, porque aprendi a viver contente. Se ele diz que aprendeu, é porque ele não sabia, é porque antes ele não estava contente, não era contente, não vivia contente, ele não sabia, ele precisou aprender. Deus precisou colocá-lo em alguma situação para que ele aprendesse. Portanto, nós estamos numa situação em que precisamos aprender, se é que ainda não sabemos, a viver contentes em toda e qualquer situação, e uma delas é esta que temos vivido agora, nesses instantes. Daí Paulo então descreve as situações que ele passara, algumas situações boas e outras más. Ele aprendeu a viver contente mesmo quando estava bem e também quando não estava tão bem, quando ele tinha abundância e quando ele tinha escassez, quando ele tinha fartura e quando ele passava fome. Ele aprendeu a viver contente. Ele estava satisfeito, independente da situação que ele estivesse passando. Ele podia passar por tudo isso, porque Cristo o fortalecia. É o que nos diz o verso 13 de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava satisfeito, ele estava contente em Cristo, com Cristo, porque a alegria dele não estava nas coisas, mas no Senhor. Isso é regozijar-se. Se regozijar em Cristo, no Senhor, é muito mais do que um sorriso no rosto. É um estado de satisfação, de plenitude, que podemos ter somente com Cristo, somente em Deus. Queridos, mas ainda nos diz mais esta primeira palavra de Paulo. Ele diz, regozijai-vos na esperança. Essa primeira virtude, então, tem a ver com o lugar onde nós colocamos a nossa alegria, aonde nos regozijamos, aonde está o nosso contentamento. Regozijai-vos na esperança, diz o apóstolo. O conceito bíblico, queridos, de esperança é completamente diferente do conceito mundano de esperança. O que o mundo pensa a respeito de esperança? O mundo espera, quando se fala em esperança, ele espera que algo aconteça, mesmo duvidando que algo possa acontecer. É uma esperança duvidosa. Mas, biblicamente, nós, os cristãos, entendemos que esperança tem a ver com a absoluta certeza de que as promessas de Deus para o futuro vão se cumprir. E como é que nós podemos ter essa esperança? Porque temos a palavra de Deus, porque temos as promessas de Deus, quando olhamos para o passado, já cumpridas. A nossa fé, portanto, olha para trás e descansa no que Deus já fez. A nossa esperança está fundamentada na nossa fé, que também olha para o futuro, nas promessas de Deus, que ainda se cumprirão. Isso é o que fundamenta a nossa alegria, o nosso contentamento,
o nosso regozijo. É na palavra de Deus, é naquilo que Ele já fez e nós já vimos e temos conhecimento, é naquilo que Ele vai fazer, pois Ele já fez outras vezes e Ele fará novamente. Ele registrou na sua palavra. Nós temos visto o cumprimento delas. E portanto, queridos, não importa se o momento é bom ou se o momento é ruim, é só um momento, é um tempo. Queridos irmãos e irmãs, a esperança do cristão não está neste mundo, nem nas coisas deste mundo, como escreveu o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Devemos amar a Deus, as coisas de Deus, termos esperança em Deus e nas coisas de Deus, e nos alegrarmos, nos regozijarmos nessa esperança, na esperança do nosso Deus. E esses breves momentos de tribulação e sofrimentos que passamos nesta vida, jamais podem ser comparados com a eterna alegria que está preparada para nós no céu de Deus. Dá para comparar? Dá para comparar breves momentos com a eternidade? Dá para compararmos 6 meses, que estão falando que vai ser um tempo que vamos precisar ficar reclusos e nos cuidando, uma média aí de 6 meses? Para nós é um tempo terrível, um tempo longo demais. Mas em comparação com a eternidade, quanto é um dia? Quantos são 6 meses? 80 anos, perto da eternidade. 100 anos, 120 anos, perto da eternidade. Não é nada. Breves momentos de tribulação comparados com a alegria eterna que teremos em Cristo. Regozijai-vos na esperança. A nossa alegria, queridos, não é por dias melhores nesta terra, ou a nossa esperança não é por dias melhores nesta terra, nesta vida. Nós não somos como os do mundo, que não conhecem a Deus e que não têm esperança. A nossa alegria e regozijo, portanto, e esperança, não é por dias melhores nesta terra, mas por Cristo, em Cristo e a sua volta. Lucas capítulo 10, verso 20 nos diz assim: não obstante, alegrai-vos, o próprio Senhor Jesus dizendo, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Por que Jesus disse essa palavra? Quando ele enviou os seus discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer a obra do Senhor, do reino de Deus, do reino de Cristo aqui nessa terra, os discípulos foram cheios de poder, amando de Cristo, e fizeram todas essas coisas. E quando eles voltaram, eles disseram isso: nossa, mas até os espíritos nós falávamos, eles eram expulsos, e eles ficaram alegres, eles ficaram cheios de júbilo. Aí Jesus dá essa palavra para eles: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o nome de vocês está arrolado nos céus. A nossa esperança, queridos, Jesus estava dizendo lá já para aqueles discípulos, a nossa esperança está em Cristo e na sua volta, não nas coisas desta terra, porque temos os nossos nomes escritos no livro da vida, e nada mais do que isso deve alegrar e satisfazer a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo aqui em Romanos capítulo 12, no verso 12, ele diz: sede pacientes na tribulação, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Estamos passando por tribulação, estamos passando por sofrimentos. Paciente aqui quer dizer, essa palavra quer dizer, ou reflete, a impaciência reflete uma das nossas características da natureza caída.
Infelizmente, pecadores nós somos, ainda somos. Somos impacientes, portanto. Quando ficamos imaginando que devemos permanecer dentro das nossas casas por 1 mês, 2 meses, 5 meses, enfim, isso já vai nos dando agonia, angústia. Não só pelo fato de ficarmos reclusos, mas outras questões que advêm por conta disso. Como ficarão as finanças? Como vai ficar? Como vamos ganhar dinheiro? Como vamos trabalhar? E os outros, e amigos, e parentes, e familiares? Como vai ser o país? O mundo entra em colapso. Pacientes na tribulação. É a palavra do apóstolo. Paciência, queridos, é a virtude de saber esperar, de manter-se confiante nos momentos difíceis. Quando Paulo fala essa palavra aos romanos, ele vai falar essa palavra para preparar os seus ouvintes, os cristãos romanos, para os tempos de perseguição religiosa. Os cristãos eram perseguidos, estavam sendo mortos. Não era apenas uma peste que estava chegando, ou apenas não, mas era mais do que uma peste, mais do que uma enfermidade que assolava o mundo. Perseguição viria, perseguição já estava, era morte para aqueles que declaravam o nome do Senhor Jesus, como o Rei de toda a terra. Pacientes na tribulação. Tiago 5,11, o irmão do Senhor Jesus, o meio-irmão do Senhor Jesus, quando escreve a sua carta, ele nos lembra a respeito da paciência do servo Jó. Tiago 5,11. Você pode dar uma olhadinha lá depois. E nós lembramos que Jó é um exemplo clássico de alguém que suportou com paciência o sofrimento e foi grandemente abençoado por Deus por sua perseverança na fé. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó ao permitir aquele sofrimento todo dele. Deus tinha propósitos com a vida de Jó. Deus tem propósitos com a nossa vida. Deus tem propósitos com a vida da humanidade. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele não faz as coisas ao léu. E Ele também não deixa a história correr de qualquer maneira. Ele está no controle e tem propósitos firmes para tudo isso. O propósito de Deus com relação à vida de Jó está registrado em Jó 42, no versículo 5, quando Jó faz uma confissão, depois de tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, tudo que lhe aconteceu, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Olha que incrível isso, olha que incrível esta palavra do servo Jó. Pois no capítulo 1 nós vemos a própria declaração de Deus a respeito de Jó, que Jó era um homem justo, cheio de fé. Jó era um homem de Deus. Jó orava até pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos, se porventura eles tivessem pecado. Jó era um homem piedoso, era um homem de Deus. Mas ele mesmo, Jó, vem no final do seu livro, depois de tudo que aconteceu com ele, ele vem e diz: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. O propósito primeiro de Deus, então, na vida de Jó, não era restaurar a sua saúde, não era restabelecer as suas finanças, não era dar a ele uma esposa, ou dar a ele novos filhos, enfim, não, mas era o de aproximar Jó a ele mesmo, a Deus, de se fazer mais conhecido de Jó, de conduzir a Jó para perto de si, para perto de Deus, de Jó amar mais a Deus, reconhecer a sua total dependência de Deus, desfrutar da verdadeira alegria e contentamento em Deus, e não nas coisas, e não na família, e não nos filhos, em nada mais, em coisa outra, nada, era para trazê-lo mais perto de Deus. Sejamos, portanto, queridos, pacientes nas tribulações e nos sofrimentos. E certamente a bênção do conhecimento e do relacionamento com Deus crescerá em nós e nos satisfará plenamente.
regozijai-vos, é o que diz a palavra, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Mas ele continua, a terceira virtude que ele cita aqui nesse verso, que Paulo registra aqui para aqueles crentes de Roma, ele diz, na oração perseverantes. O que é perseverar na oração? O que é perseverar, queridos? Perseverar é não desistir. Perseverar é não esmorecer. Primeira aos Tessalonicenses 5,17, tem uma ordem do apóstolo Paulo àqueles crentes, como tem aqui para os romanos, tem para os Tessalonicenses. Orai sem cessar. Não é uma opção, não é um pedido, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. É um mandamento. Orai sem cessar. Persevere. Perseveremos. Não desistamos. Não esmoreçamos. Quando as coisas parecem que vão indo bem, oramos menos. Quando as coisas parecem que vão melhorando, deixamos de orar. Lucas 11, os versos 9 a 10. Jesus nos diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Perseverar é orar com persistência. Peça, busque, bata, insista. Perseverar é orar com regularidade. Como acabei de dizer, as coisas começam a melhorar, paramos de orar. Oramos de vez em quando. Fazemos orações breves na hora da comida, na hora que acordamos, talvez na hora que vamos dormir, e até dormimos orando, não conseguimos nem terminar a oração. Mas orar com regularidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim para nós: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Isso não quer dizer, portanto, orar em todo o tempo, orar com regularidade, que nós devemos sempre nos retirar, ficarmos sozinhos, ir lá, ficarmos 1 hora, 2 horas, 3, 12 horas, 24, orando. Não, de maneira alguma. Temos esse momento? Devemos ter esses momentos a sós, separados? Sim, com certeza. Mas o que Paulo escreve aos Efésios aqui, ele diz com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, ligados com Deus, falando com Deus, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O momento de nós orarmos em nosso favor, orarmos em favor da nossa família, orarmos em favor dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, orarmos pelo mundo, orarmos em favor das autoridades, orarmos em favor dos profissionais da saúde, dos cientistas que estão tentando desenvolver uma vacina para este vírus que está aí. Orarmos, intercedermos, conversarmos com Deus, insistirmos com Deus, em todo o tempo, no Espírito, com toda a oração e toda a súplica. Perseverar na oração. Orar é falar com Deus. Orar é colocar o nosso coração diante de Deus. Não precisamos ter palavras rebuscadas. Orar é conversar como quem conversa com um amigo, como quem confia num amigo. E não é um simples amigo, é o Deus de todo o universo. É o soberano Criador de todas as coisas. É o nosso Deus, aquele a quem nós podemos chamar de Pai nosso que estás no céu. É esse Deus, é esse Pai que nós oramos e nós podemos conversar. Por fim, queridos, então, algumas aplicações nós podemos fazer. Nós vimos, queridos, que estas 3 virtudes que Paulo escreve aos cristãos romanos têm, em primeiro lugar, o propósito de aproximá-los mais de Deus e, como resultado, abençoar o próximo. E assim deve ser conosco.
devemos nos aproximar mais de Deus e expor e viver e apresentar essas virtudes para com os nossos irmãos. Mas primeiramente o nosso propósito é nos aproximarmos, ou melhor, o propósito de Deus, com esta palavra de Paulo, é nos aproximar mais de Deus. Regozijai-vos na esperança. A nossa alegria e esperança deve estar em Cristo e não nas soluções dos problemas deste mundo. Quando isso for resolvido, acabaram os seus problemas. Não! Pois aqui nós teremos sempre problemas. Depois que acabar esse, teremos outros. E na verdade já há outros. Terminará o problema do Covid-19 e virão outros. Somente no novo céu e na nova terra é que haverá plena paz. O nosso olhar e a nossa alegria deve estar na esperança da volta de Cristo. Regozijai-vos na esperança. Confiemos em Deus. Ele está no controle. Ele é soberano e bom. Temamos a Deus e não sucumbamos ao medo. Devemos reconhecer que somos fracos e limitados, é outro propósito de Deus. E aprender a colocar a nossa confiança e esperança em Cristo e na sua gloriosa volta. Alguém já disse, de tantas palavras que temos ouvido de pastores e pregadores nesses últimos dias, alguém já disse, nem me recordo quem foi, como que um inimigo microscópico, invisível a olho nu, tem assolado a terra. Nós não podemos fazer nada. Este inimigo, este vírus, jogou nós para dentro das nossas casas, nos fez prisioneiros, dentro da nossa própria casa. Um inimigo invisível. Confiemos em Deus. Ele é o comandante, Ele é o soberano. Temamos a Ele e não a este vírus ou a qualquer outro problema. Somos fracos e limitados. Não podemos com um vírusinho desse tamanho. Não podemos com ele. Não temos vacina. Sede pacientes na tribulação. As tribulações que passamos devem nos conduzir a conhecermos mais e melhor ao Deus da nossa salvação e a nos alegrarmos nele, tal qual Jó, da mesma maneira. E por último, vamos perseverar na oração, no conversar com Deus, na intimidade com Deus, a nossa intimidade, a intimidade da nossa família, eu e a minha família, você e a sua família. Não somente agora, que temos tempo, mas todos os dias, depois que o vírus for embora. Perseveremos na oração agora e sempre, não somente agora que nós temos tempo, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos desafia, como também nos fortalece para enfrentarmos, ó Deus, as dificuldades, as tribulações e os sofrimentos que sofremos, que passamos, não só nesse tempo e não só neste motivo deste vírus, deste corona, deste Covid-19, mas tantos outros sofrimentos e tantas outras tribulações que o Teu povo passa e que a humanidade passa, juntamente com o que tem acontecido agora, tantas outras dificuldades. Mas a Tua palavra nos conclama a sermos firmes e a nos alegrarmos na esperança da volta do Senhor Jesus. Ela nos conclama, Senhor, a sermos pacientes dentro e diante dessas tribulações e dificuldades, tal qual o Teu servo Jó. Como também a perseverarmos, a orarmos, a estarmos em comunhão contigo, a estabelecermos esse contato com o Senhor
e isso é feito por causa de Cristo, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos, Deus querido, então, a compreendermos essa palavra, a tomarmos posse dessa palavra, a que essa palavra de fato transforme aquilo que precisa ser transformado em nós, que nos revigore a fé, que nos traga alegria, que, enfim, ó Deus, faça a obra, cumpra o propósito pela qual o Senhor a enviou. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo, bendito e precioso do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, as virtudes do Espírito Santo de Deus estejam conosco, povo de Deus, aqui nas nossas casas e na igreja espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.